Olá, boa tarde. Bem-vindos à sétima edição das Jornadas de Saúde Mental, hoje com o tema sobre o estudo e a ansiedade, nesta altura em que uma boa parte da nossa comunidade da faculdade está em avaliações e com a entrega de trabalhos, frequências, etc., pareceu-nos interessante trazer este tema hoje, por forma a apontar ou a colocar alguns aspectos que vos podem ser úteis, algumas estratégias úteis. Também para vos informar que os serviços de Psicologia, Inclusão e Igualdade vão voltar a ter atendimentos presenciais todas as quartas-feiras, a partir do dia 27 de maio, portanto já a partir da próxima semana, sendo que terão que fazer sempre por marcação, está bem? Será sempre por marcação e poderão fazê-lo para o mail do PSI, indicando as vossas disponibilidades, e as horas disponíveis vão ser entre as 10 e as 4 da tarde. A única obrigatoriedade é, à semelhança de outros espaços públicos, terem que utilizar a vossa máscara, e eu utilizarei também a minha, portanto a sessão terá que ser sempre com máscara. Portanto, quem puder e quem estiver interessado, poderá sempre enviar um mail e marcar. Só não haverá, obviamente, dia 10 de junho por ser feriado, mas até ao final de junho, do mês 6, poderão marcar atendimento presencial se vos for mais confortável. Hoje o tema que nos traz aqui é o estudo de ansiedade, como vos vinha a dizer, pronto, um tema que está bastante atual, sobretudo nestas duas últimas semanas de maio e primeira semana de junho. E o que eu pretendo hoje é, sobretudo, desmistificar algumas questões e apontar pequeninas estratégias para utilizar nos próximos dias, se assim vos for útil, está bem? Esta questão da ansiedade tem sido, então, nos últimos, não só desde o confinamento, mas até antes, mas sobretudo agora com o confinamento, a ansiedade tem sido, provavelmente, a seguir a Covid-19, deve ter sido das palavras mais utilizadas. E a ansiedade é simplesmente um termo psiquiátrico, ou seja, que tem uma carga ligada às questões psiquiátricas, mas que também ela própria tem evoluído ao longo do tempo. No fundo, o que ansiedade significa é um estado de tensão emocional, ou seja, quando sentimos que as emoções nos ultrapassam de alguma forma os recursos que temos para lidar com elas. Agora, o que é que uma pessoa sente quando está ansiosa? Bem, na verdade, normalmente é um conjunto, uma série de emoções misturadas. Quem viu, e eu recomendo, quem não viu, recomendo vivamente a ver o filme do Divertidamente, para perceber um bocadinho, de uma forma lúdica, o que é que estas emoções misturadas podem provocar. Nomeadamente, as mais comuns dentro da ansiedade é o medo, a zanga, a tristeza, a culpa, a vergonha, e normalmente com a ansiedade estas emoções acabam por estar ligadas a sentimentos também de incerteza e insegurança. Por outro lado, como é que surge então o estado de ansiedade? Primeiro, só para dizer que todos nós temos estados de ansiedade em determinada altura da nossa vida. E a ansiedade não é necessariamente sempre uma coisa negativa, tá bem? Sempre que, por exemplo, temos uma situação que nos é importante, por exemplo, a apresentação em público, a defesa de uma tese, o fazer uma avaliação, o irmos ter com alguém que não vemos há muito tempo, tudo isto muitas vezes se transforma em alguma ansiedade. E essa ansiedade é boa, pode ser boa, pode ser má. Mas é o que nos mantém alerta, e vamos ver que isto tem sido, ao longo do nosso tempo enquanto humanidade, esta ansiedade, este estado de alerta é aquilo que nos permite hoje em dia sobreviver enquanto espécie também. Claro que aquilo que nos leva a esta tensão emocional nem sempre é clara. Nem sempre conseguimos perceber como é que esta ansiedade surge, ou andamos muitas vezes à procura de algo muito grande, um evento muito grande para provocar um estado de ansiedade mais elevado, mas nem sempre isso acontece. Às vezes são as pequenas coisas do dia a dia que se vão acumulando e que depois nos provocam esta ansiedade que sentimos que já não conseguimos controlar. Por outro lado, também, como eu vos dizia, este desencadear das emoções nem sempre é claro e nem sempre conseguimos realmente identificar.
Qual é uma das questões que muitas vezes é referida? É assim, é que normalmente uma das emoções mais significativas dentro da ansiedade é o medo. E este medo, às vezes generalizado, de várias coisas ou de coisas que nós às vezes até não percebemos muito bem porque é que temos medo daquilo. Vou-vos dar um exemplo muito interessante e que até pode vir da nossa educação e até da nossa tradição cultural ou em termos de sociedade. Por exemplo, de certeza que há muita gente que diz ou que refere que tem medo, por exemplo, de cobras venenosas. E eu pergunto, quantos de nós, tirando o ir ao jardim zoológico, quantos de nós é que já estiveram em contacto com alguma cobra venenosa? Portanto, há determinado tipo de medos que nos vão sendo passados de alguma forma, ou por alguma forma, por educação, por histórias que nos foram sendo contadas, por experiências que às vezes foram os nossos pais ou os nossos avós que tiveram e que generalizaram esse receio para as gerações futuras. Agora, como é que aparece então este medo? Bem, basicamente, o medo é sempre uma resposta a uma ameaça. Okay? E qualquer animal, incluindo os humanos, não é? que se sinta ameaçado, normalmente tem este tipo de resposta de luta ou fuga, em que vai tentar perceber quais são as condições que tem à sua frente e vai lutar ou fugir da situação que está à sua frente. Parece-vos familiar? Quantos de nós às vezes não estamos perante uma frequência, um exame, um trabalho, uma apresentação e o que nos apetece é exatamente isto, ou fugir dali, ou então temos aquele ímpeto, ok, é agora, vou apresentar, e às vezes até começamos a falar muito rapidamente para despachar a apresentação o mais rápido possível para nos podermos sentar e não ter aqueles olhos todos a olhar para nós. Claro que nós fazemos sempre isto sempre que encontramos uma ameaça ou um estímulo semelhante. Podem não ser coisas iguais, mas nós vamos ter sempre um bocadinho este tipo de reação de luta ou fuga, sempre que nos sentimos ameaçados. E reparem, como eu vos dizia antes, é esta ameaça, este sentimento de medo que nos permite realmente a sobrevivência. Se não tivéssemos medo das coisas, não teríamos sequer conseguido sobreviver ao tempo das cavernas, porque os predadores teriam dado conta de nós. Agora, há aqui uma diferença em nós, nos seres humanos. Portanto, se estas coisas são semelhantes nas espécies animais e no homem, mas há aqui uma diferença nos humanos. É que, enquanto que muitas vezes os animais reagem, e se pensarem, por exemplo, quando um leão está a caçar, ou uma leoa está a caçar uma zebra, etc. Assim que o estímulo deixa de existir, deixa de haver o medo, nos humanos isso não é assim. A nossa capacidade de linguagem, vocabulário, pensamento, faz com que possa continuar a haver medo, mesmo sem existir essa ameaça verdadeiramente. Ou seja, é algo que muitas vezes nós desencadeamos dentro de nós próprios. E pode ter a ver com esta questão do pensamento, depois leva-nos a isto, pode ter a ver com coisas que nos aconteceram no passado e que nós temos receio, temos medo que nos aconteça novamente no futuro, ou algo desconhecido, que não, a tal questão da incerteza, e que nós vimos agora, por exemplo, durante este período de confinamento, este princípio de incerteza, ou seja, temos medo do desconhecido, de não saber muito bem o que vai acontecer. Agora, como é que se desenvolve normalmente este medo que não existe na realidade? Na maior parte das vezes, acontece com os nossos pensamentos. Se é verdade que a nossa capacidade de pensar e de refletir é aquilo que nos distingue claramente de outras espécies, também é verdade que estes pensamentos às vezes são um bocadinho adversários de nós próprios, ou seja, sobretudo quando aliados, como vimos anteriormente, a questões mais de insegurança e de baixa autoestima, ou seja, eu não sou capaz, eu não vou ser capaz de fazer isto, eu não tenho competência suficiente. Isto pode acontecer não só a nível académico, que é um bocadinho o que nos traz hoje aqui, mas também pode acontecer nas nossas relações interpessoais, sejam elas afetivas, amorosas ou com os nossos familiares. E é um bocadinho aquele sentimento de a minha vida parou e não vai andar para a frente. E isto, por exemplo, tornou-se muito mais premente agora durante este semestre, em que de um momento para o outro tudo aquilo que nós achávamos que era tranquilo, que fazia parte do nosso dia-a-dia, no fundo mudou de uma semana para a outra e obrigou-nos a reajustar
as nossas prioridades e até perceber e avaliar, será que eu me sinto competente para isto, para lidar com este tipo de mudanças? Estes pensamentos, claro que depois podem gerar impulsos vários, que podem ser desde o querer escapar, e este querer escapar pode ter várias soluções, entre aspas, ou então e passar a ver horas coisas que distraem para não pensar. Atenção que eu não quero dizer que o facto de vermos um filme, uma série, ler um livro, ouvir uma música, descontrair um bocadinho, isso é ótimo, é extremamente saudável, mas por prazer, por termos aqueles momentos para nós que fazem toda a falta e fazem toda a diferença quando falamos de ansiedade e até de estudo. Aqui a questão é quando nós fugimos, ou seja, quando nós nos refugiamos em determinados comportamentos, não porque esse comportamento nos dê prazer, mas porque é a fuga que nós encontramos para não ter que pensar nas outras coisas que nos preocupam. E por isso é que eu dou aqui os exemplos, pode ser simplesmente, então agora na altura do confinamento, as pessoas arrastarem-se, arrastar entre aspas, obviamente, mas as pessoas arrastarem-se um bocadinho do sofá para a cama e vice-versa, ficarmos um bocadinho com esta sensação do tal desconhecido que eu vos falava, e no fundo, e normalmente nós sentimos esta ansiedade, esta tensão de uma forma muito, muito comportamental, muito, muito corporal. A tensão no pescoço, dores de cabeça, dores de barriga, a boca seca, um ritmo cardíaco acelerado ou sem ritmo, portanto, o tal nó no estômago. Portanto, isto são tudo sinais que o nosso organismo nos dá de que estamos a receber uma série de estímulos, sejam eles externos ou provocados por nós internamente, para os quais ele não está a conseguir lidar da forma mais regular e tranquila possível. E, portanto, dá-nos sinais a dizer, olha que isto não está a correr tão bem, vê lá aí o que é que se passa. Claro que o pior disto tudo é quando isto entra o que se chama em modo ruminativo, ou seja, em que, no fundo, começamos a funcionar em circuito mental fechado, ou seja, em que todas as coisas são vistas sempre de uma forma negativa. Uma das estratégias que eu costumo indicar aos alunos com quem trabalho algumas questões ligadas à ansiedade, que é os pensamentos negativos e invasivos são recorrentes quando nós estamos mais ansiosos. E normalmente os pensamentos que vêm são pensamentos negativos. E então uma das estratégias pode não funcionar com toda a gente, mas uma das estratégias é tentarmos de alguma forma treinar a nossa mente, que é por cada pensamento negativo, então nós vamos contrapor com um pensamento positivo. Isto porquê? Porque a determinada altura, por exemplo, começamos por ter uma ansiedade ligada à apresentação oral de um trabalho, mas depois vamos generalizando para outras situações. Já deixa de ser só a apresentação oral, já passa a ser também a entrega do trabalho, depois já passa a ser a frequência, e depois nós acabamos por haver algo que nos incomoda, que é sempre como se fosse aquela pedra pequenina no sapato que nos incomoda continuamente no nosso caminho, o que faz com que em momentos de maior exigência mental, como é agora esta das avaliações, esta pedrinha que parecia uma pedrinha no nosso sapato acaba por parecer uma pedra grande e claramente a incomodar bastante e a causar alguma dor e sofrimento. Agora, também é verdade que nem sempre percebemos de onde vem esta ansiedade, como eu vos dizia, que pode ser uma imagem ou acontecimento, pode ser às vezes uma memória emocional que tenhamos de uma situação que tínhamos passado há algum tempo e que agora, por associação de ideias, vem à nossa memória. Pode ser, e embora não seja de toda a minha área, mas os investigadores e alguns estudos mostram como pode ser em alterações temporárias de um perfil bioquímico, ou seja, ser uma coisa mais corporal. E claramente já sabemos hoje em dia que a saúde, o sono e o exercício físico todo o ciclo hormonal, tanto na mulher como no homem, pode provocar realmente aqui alguma ansiedade ou alteração nos níveis de ansiedade. Por isso, nem sempre são coisas externas, mas também nem sempre são coisas internas. Às vezes é até um conjunto destas situações que depois se vão
é como uma bola de neve, começa por ser uma coisa pequenina, a que nós às vezes não damos muita importância e depois vão-se juntando, até se tornar uma bola gigantesca com a qual nós já temos dificuldade em lidar. Agora, mesmo que não saibamos de onde vem a ansiedade, uma coisa é certa, é assim, normalmente o desencadear desta ansiedade é sempre sentida no nosso corpo, seja por dificuldades na respiração, seja por as mãos o suar das mãos, tremuras, pronto, há uma série de sintomas, mas que são sintomas visíveis e objetivos que normalmente nos indicam que se está a desencadear algo ligado à ansiedade. Por outro lado, estes sintomas muitas vezes eles próprios fazem aumentar essa ansiedade, nomeadamente o que tem a ver, por exemplo, com o ritmo cardíaco. O sentir o coração a bater cada vez mais rápido, ele próprio vai potenciando a ansiedade a aumentar. Okay? Agora, em qualquer dos casos, qual é depois a outra questão? É que, apesar de nós termos na nossa maneira de estar e de ser como seres humanos a resposta do fugir ou lutar, por vezes nem uma coisa nem outra acontece. Okay? E em situações mais graves, tudo acaba por se ter medo do próprio medo. Claro que aqui já entramos na área das perturbações da ansiedade, coisas mais na área da patologia, mas que são também, continuam a ser alvo e possibilidade de serem trabalhadas, tratadas, reorganizadas, e as pessoas aprendem a lidar com isso. Claro que por vezes é preciso, as pessoas sentem a necessidade de ter, ou pode ser necessária alguma medicação que ajude, mas atenção que só a medicação por si só não é suficiente. Tem que haver, sobretudo, a nossa disponibilidade mental para mudar alguns comportamentos que nós temos e devagarinho, passo a passo, ir ajustando também o nosso tempo e o nosso dia-a-dia, tendo em conta aquilo que nos causa mais ou menos ansiedade. Este medo normalmente este medo do medo é o que leva normalmente às tais crises agudas, que são os ataques de pânico, que eu hoje não vou referir diretamente, mas que os serviços de psicologia, nós estamos a preparar um pequeno documento que vamos depois deixar disponível sobre o que é que são ataques de pânico e algumas estratégias para lidar com eles, de uma forma mais organizada. Normalmente o que ajuda é sobretudo o respirar, exercícios de respiração, e por outro lado é pôr o cérebro a pensar numa coisa diferente, ou seja, quando alguém está a ter um ataque de pânico, nunca digam a essa pessoa tem calma, porque isso só vai aumentar o ataque de pânico. Normalmente devemos funcionar um bocadinho ao contrário, que é falar muito calmamente, com uma voz tranquila, e pôr a pessoa a pensar, por exemplo, em contagens. Por exemplo, contar de 100 para trás. Por exemplo, contar ou dizer os meses de trás para a frente. Ou seja, e pergunto a vocês, mas porquê não dizer janeiro, fevereiro, março? Porque nós estamos tão habituados e já sabemos a sequência que o cérebro não precisa de se esforçar para dizer os meses na ordem cronológica correta. Mas se nós obrigarmos o cérebro a fazer uma contagem que seja um bocadinho mais complexa, ou a fazer um processamento de uma informação um pouquinho mais complexa, o cérebro desvia-se do ataque de pânico e ajuda com a respiração, porque o contar ajuda a que 100, 99, 98, portanto ajuda-nos a começar o exercício de respiração, e isso ajuda a que o ataque de pânico fique mais atenuado, está bem? Por isso, todos nós temos momentos de ansiedade, quando temos que lidar com desafios, todos nós, todas as pessoas, e algumas, claro, que disfarçam um bocadinho melhor que outras. Também é verdade que com o tempo e com a experiência há coisas que nós já nos vamos habituando a ter estratégias para lidar com aquela situação. Embora, e vocês, alunos, por exemplo, que já vão no segundo ou no terceiro ano ou no mestrado, sentem que época de avaliações é sempre época de avaliações. Claro que depois há estratégias que já se vão utilizando e que funcionam,
mas há outras porque há outras variáveis também envolvidas que nem sempre é assim tão fácil. Agora, claro que a ansiedade vem muito ligada às questões do stress, que não é hoje o objeto da nossa conversa, mas vem muito às questões ligadas ao stress e muitas vezes também ligadas à dificuldade que temos em organizar o nosso dia a dia para, no fundo, dar conta de todas as tarefas e trabalhos e solicitações que nos são feitas. E, mais uma vez, eu já tenho dito isso, uma coisa que eu sinto, que tenho sentido nos atendimentos, é que realmente, agora talvez um bocadinho menos, mas no início houve houve alguns alunos, ou alguns colegas vossos que referiram que realmente estavam a sentir um acrescento do número de solicitações em termos de trabalhos académicos que habitualmente não sentiam quando era no presencial. Mas isso também penso que foi uma altura de adaptação e que, no fundo, andámos todos aqui um bocadinho a tentar lidar com o stress e com a ansiedade que esta situação e que este semestre gerou para além do normal do dia-a-dia. O problema é que depois de passar, qual é a questão? É que muitas vezes depois de passar a situação, nós às vezes não conseguimos relaxar logo no imediato, ou seja, sobretudo agora nesta altura em que vocês têm N frequências ou trabalhos ou avaliações para fazer, ou seja, é como se acabando uma coisa tivéssemos logo e sentimos, mas agora tenho isto para fazer, agora tenho isto para entregar, então agora é mais isto. Mas é importante, e entrando um bocadinho nas estratégias, é importante que no dia ou num espaço de tempo, logo a seguir, por exemplo, a uma frequência, que vocês tirem um tempo para descansar, porque o cérebro não tem alguma dificuldade em desligar de uma situação em que teve que lutar, não é? Numa resposta mais biológica para fazer a frequência, manter os níveis de adrenalina e de tensão para fazer a frequência, e se vocês lhe exigem logo a seguir que ele continue nesse mesmo ritmo, ele não vai aguentar. Portanto, e vai chegar a uma altura em que vai dizer já chega e eu tenho que parar, e pode ser numa altura em que não seja nada conveniente. Portanto, a ideia aqui é vocês, a seguir às vossas avaliações, ao momento de maior tensão, por exemplo, a apresentação pública de um trabalho em que sintam que isso vos causa alguma ansiedade, tirar um tempinho mesmo para obrigar o corpo a relaxar. E vão ver que isso depois vos vai ser muito mais útil para estarem mais descansados e pegarem na tarefa seguinte. Porquê? Porque um pequeno momento torna-se um momento de tensão e estes momentos também se tornam momentos de ameaça, e isso vai exigir um dispêndio de energia que depois aguentamos isso durante pouco tempo, mas se for necessário manter durante 1, 2, 3 semanas, se calhar já não vai ser possível ter sempre os mesmos níveis de energia para lidar com as situações que vão surgindo. Agora, obviamente que falámos aqui de algumas questões ligadas aos ataques de pânico, é uma ansiedade mais generalizada e que por vezes até não sabemos a origem dessa ansiedade. No entanto, quando falamos em ansiedade ligada aos exames, às frequências, etc., não é geralmente, atenção, não é geralmente uma ansiedade patológica, ou seja, uma ansiedade grave. E isto porquê? Porque as preocupações são reais. Porque é objetivo, vocês conseguem identificar claramente quais são as vossas preocupações, o tempo disponível que tiveram para estudar determinado texto, ou a compreensão, ou a densidade, e ao podermos identificar, ao serem preocupações reais, nós podemos identificar e podemos pensar em formas de lidar com elas, ou seja, aqui não há o elemento do desconhecido. Existe uma coisa muito objetiva que está ali e com a qual nós podemos olhar para ela e pensar, ok, então como é que eu vou dar a volta a isto? E repare, isto é mesmo decisivo. Enfrentar a causa destas emoções, ou seja, pensar, ok, porque é que eu me sinto assim, e ter esta consciência é normalmente o primeiro passo. Ou seja, o enfrentar, o pensar sobre as coisas é a melhor estratégia. Porquê? Porque se continuarmos a fugir, vai funcionando até determinada altura em que já não dá para fugir mais. E depois, o segundo passo é
realmente fazer algo para lidar com essas dificuldades. E isso, existem algumas estratégias que podem ser comuns, mas tenham em atenção que as pessoas são diferentes, cada um de vós lida com as coisas de forma diferente, com aquela frequência de forma diferente. Portanto, é o ir à procura e perceber qual é que para vocês é a estratégia mais tranquila, que melhor, vos ajuda a lidar com esse obstáculo. Por exemplo, e vou falar de coisas mais gerais e depois na discussão, nas perguntas, podemos falar de coisas um pouquinho mais específicas. Por exemplo, uma das coisas essenciais são a criação de rotinas. Eu sei que nesta altura, e chegando a esta altura, eu também já fui estudante, até há bem pouco tempo, e portanto o mais difícil nesta altura é criar as tais rotinas, porque há sempre muita coisa para fazer. Nós temos sempre a sensação que o poço não tem fundo e que temos sempre que continuar a escavar, porque aquilo nunca mais acaba. Mas atenção, é nesta altura que estas rotinas são muito mais importantes. O criar um tempo de estudo e tempos de pausa, esses tempos de pausa são aquilo que vão permitir que vocês mantenham, é como se fosse um telemóvel, nós precisamos de recarregar a bateria de vez em quando, sem estar a funcionar com ele, para que ele realmente depois possa ter toda a sua energia disponível para quando é mesmo necessário. Portanto, a criação de rotinas é realmente uma das estratégias mais eficazes e mais gerais para lidar com a ansiedade. Porquê? Porque nos permite criar momentos seguros, ou seja, coisas que nós conseguimos minimamente controlar. E essa sensação de controlo é importante para baixar os nossos níveis de ansiedade. Depois podem dizer, mas que tipo de rotinas? É aqui que entra um bocadinho a individualidade de cada um. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, para, por exemplo, escrever, ou para fazer um trabalho que requeira, por exemplo, trabalho escrito, eu prefiro as manhãs. Mas há pessoas que preferem, por exemplo, escrever mais à tarde ou mais à noite. Ou seja, no fundo é cada um de vocês conhecer-se a si próprio e perceber qual é o momento em que se sente mais produtivo para cada tarefa. E depois tentar, na medida do possível, gerir as tarefas que têm até ao final do semestre e perceber quais são os tempos que vão conseguindo gerir para que, em vez de estarem, por exemplo, eu se tiver que fazer um relatório, escrever um relatório, eu se calhar se o tentar fazer à tarde eu sou capaz, mas se calhar levo o dobro do tempo do que levaria fazendo de manhã. Portanto, é um bocadinho este autoconhecimento que pode ser uma ótima ajuda. Por outro lado, também é manter os contactos, ok? Manter os contactos com as pessoas, com os nossos amigos, com os nossos colegas. Porquê? Porque pode também haver a tendência, agora vou-me fechar, vou só pensar nas frequências e nos trabalhos, etc. E é como se desligassem do mundo e só voltassem a ligar daqui a 2 ou 3 semanas. Isso também não é benéfico, porque ficamos um bocadinho às vezes com a sensação que estamos muito sozinhos. E no fundo não estão. Há, pelo menos para falar na FCSH, há de certeza 14 licenciaturas neste momento, alunos dessas licenciaturas que estão a passar mais ou menos pelo mesmo. Portanto, o sentir que há essa empatia com alguém e até o trocar às vezes estratégias ou alguma ajuda pode ser perfeitamente benéfico. E não tenham receio às vezes das pessoas que vocês consideram que são mais próximas, que são mais amigas, de às vezes desabafar e dizer, exprimir os vossos receios, os vossos sentimentos com as pessoas com quem têm confiança, porque não só as outras pessoas, porque às vezes me dizem, mas é que depois eu estou só a chatear. Mas é assim, quando nós falamos sobre aquilo que sentimos, também damos espaço ao outro para que possa fazer o mesmo. Porque se nós acharmos, não vou falar isto porque o outro vai se chatear, ou vai se sentir aborrecido, nós estamos a dizer ao outro que nós fazemos exatamente o mesmo. Portanto, falem uns com os outros, manter o contacto pode ser também extremamente importante. E depois, algumas pequenas dicas. Por exemplo, alguns de vós terão prazos já para dia 29, outros para a primeira semana de junho, outros será um bocadinho mais alargado. Mas aqui é, sobretudo, fazer um registro das vossas tarefas do semestre, que ainda faltam. Datas de entrega, que testes, exames é que vai haver. Depois também registarem
de alguma forma, seja numa aplicação, seja numa agenda, seja como for, as vossas atividades extracurriculares. Até podem dizer assim, mas eu agora não tenho tempo para isso. Mesmo, pronto, podem não ter tempo, por exemplo, para fazer 1 hora de exercício físico, mas se calhar conseguem tirar 15 ou 20 minutos para fazer uma pequena caminhada. Às vezes estas pausas, com pequenas caminhadas, até ajudam ao processamento de informação, sobretudo quando temos, por exemplo, quando estamos a pensar num texto em que precisamos de relacionar vários conceitos, isto pode ajudar. O café com colegas ou amigos, seja aquilo que for, não deixem de ter as vossas atividades extracurriculares, ou pelo menos manter uma ou outra, para que vos dê este equilíbrio que é importante. E depois ir tentando perceber, ok, rever e atualizar o calendário regularmente, se houve alguma data que foi alterada, se houve alguma tarefa que foi adicionada, se houve alguma negociação de datas ou de prazos, etc. Depois fazer essa lista então de tarefas e atividades, e depois aqui depende de cada um. E depende também das solicitações que têm. Podem fazer, por exemplo, para uma semana e depois ir revendo dia a dia, podem ir fazendo dia a dia esse planeamento, depende um bocadinho daquilo que vos for mais confortável. Devem tentar também sempre fazer alguma estimativa na medida do possível para o tempo necessário para cada uma. Mas depois também não juntem tudo, ou seja, por exemplo, se tenho uma frequência que tem a duração de 3 horas, depois da manhã, não marquem, que é, por exemplo, das 2 às 5, não marquem logo alguma coisa para as 5, a não ser que seja, façam uma pequena pausa, deem uma pequena pausa a vocês próprios e para depois realmente desligar da tarefa anterior para poder voltar a ligar a uma tarefa nova, está bem? E portanto isso também pode ser, são pequenas dicas. Depois, ajustar realmente este plano diariamente, tentar perceber qual é a prioridade e a importância de cada tarefa e depois tentarem perceber se estiver tudo muito, muito, muito cheio, esta questão da prioridade pode ser importante. Que tipo de prioridade? Por exemplo, a que é necessário entregar mais cedo ou não, a que vale mais em termos do valor da média para a nota final ou não, etc. Portanto, isso depois depende também um pouquinho do vosso dia-a-dia e das tarefas que têm para realizar e do peso que essas tarefas têm. E pronto, isto são algumas dicas muito, muito, muito gerais. Eu gostava de deixar mais espaço para podermos conversar e estou à espera das vossas questões, comentários, perguntas. Estejam à vontade. Okay. Claro que sim. Então, é assim, é natural que, nomeadamente os alunos de terceiro ano, ou seja, que estão no final da licenciatura ou no final do mestrado, que sintam que há esta questão, ok, o que é que eu vou fazer a seguir? Vai ser uma fase de transição. Tenho aqui 2 sugestões muito diretas para já. No dia 3 de junho, fica já também a informação, os serviços de psicologia, ou seja, eu vou fazer em conjunto com o NIPA, com o Núcleo de Integração Profissional, vamos fazer uma sessão informativa que tem o título Acabei o curso e agora. Portanto, e onde vamos dar informação sobre uma série de possibilidades que vocês têm a seguir a terminar a vossa licenciatura ou o mestrado, portanto é válido para ambos os ciclos, de oportunidades e o que é que podem pesquisar, onde é que podem ir à procura, etc. Portanto, essa pode ser uma das coisas. Por outro lado, também, para quem tiver, por exemplo, que queira, por exemplo, fazer uma sessão de orientação vocacional ou até rever CVs, etc., também pode enviar um e-mail para mim ou para o NIPA a solicitar isso mesmo. Portanto, nós normalmente o junho, sobretudo ali a partir da segunda metade do junho, já quando vocês têm as vossas notas, etc., a segunda metade do junho e inícios de julho é normalmente dedicado aos alunos que estão realmente a terminar os seus ciclos e que querem tentar, ok, pelo menos perceber que caminhos é que eu tenho, o que é que eu posso fazer, que ideias é que eu tenho. Portanto, não é preciso entrar em pânico, é tranquilo, é só enviar o e-mail e combinamos, não tem problema nenhum. Lidar com a ansiedade da componente não letiva. Como vou lidar com a ansiedade da componente não letiva durante esta minha estadia? Eu depreendo, não sei bem se é isso, mas eu depreendo que a componente não letiva seja, por exemplo, na escrita das dissertações ou nos relatórios de estágio, algo do género, não é?
É assim, também por causa disso, nós quisemos, eu quis tentar começar isso este semestre, mas não foi possível depois com a questão do Covid, mas no próximo ano, para os alunos que estão em componente não letiva, ou seja, alunos de mestrado que estão já a escrever ou que iniciaram o processo de escrita das suas teses ou relatórios de estágio, e para os alunos que já estão na fase de escrita da tese de doutoramento, estejam atentos, nós vamos criar, à semelhança do que já havia para doutoramento, que era o programa do PhD, os últimos quilómetros de uma maratona, vamos criar um programa semelhante para alunos de mestrado, onde nos vamos encontrar, a quem quiser, de 15 em 15 dias para fazer exatamente esta gestão emocional deste processo de escrita. Ou seja, não se trata tanto de trabalhar os conteúdos, obviamente, que isso vocês fazem com os vossos orientadores, mas é sobretudo esta questão da organização do meu tempo, quando deixo de ter as tais rotinas que estava habituado, que é, nomeadamente as aulas, etc. Portanto, esteja atento ou atenta e envie um e-mail que nós, a partir de outubro, eu vou começar com os programas a partir de outubro, ainda não sei bem em que regime, se será à distância ou presencial, a ideia é que sejam presenciais na medida do possível, mas se for necessário vamos fazê-lo mesmo à distância, não tem problema nenhum. Penso que terei respondido, se não, por favor envie que a Joana da Associação de Estudantes faz-me chegar a sua questão. Se existe alguma gradação ou quantificação para os níveis de ansiedade? É assim, o que é um nível de ansiedade aceitável? A ansiedade é sempre aceitável, porque todos nós, quando as coisas são importantes para nós, sentimos sempre um bocadinho aquelas borboletas na barriga. É sempre aceitável, sempre que sentimos que temos os recursos dentro de nós para lidar com isso. Ou seja, por exemplo, eu sei que vou ter uma série de trabalhos para entregar e avaliações, mas eu sei que dou conta disto. Com um bocadinho de esforço, um bocadinho de calma, eu sei que dou conta disto. Portanto, isto é um nível aceitável de ansiedade. Sempre que sentimos que eu já não estou a dar conta disto, já está a ser, como se costuma dizer, areia demais para a minha caminhoneta, aí podemos estar a começar a entrar nos tais níveis não aceitáveis de ansiedade. Depois, a partir daí, nós não temos propriamente níveis, isto também tem um bocadinho a ver com as situações que estão na origem dessa ansiedade. Porque, por vezes, também o que acontece é que nós temos ansiedade neste momento, mas de algo que vem vindo a acumular, por exemplo, durante o semestre inteiro. Mas só agora que tem outras coisas é que se manifesta com mais intensidade. Portanto, depois aqui, esse tipo de análise é feito caso a caso e é trabalhado também caso a caso. Está bem? Mais questões? Ou, se não fique clara, por favor, digam. Está bem? Ok. É assim, a procrastinação é sempre um problema na nossa organização do dia-a-dia. Sobretudo quando temos tarefas que antecipamos como um pouquinho complicadas, e quando digo complicadas pode ser por complexidade ou por não serem diretamente, não estarem diretamente ligadas ao nosso interesse, né? Portanto, tarefas que nós gostamos mais, fazemos-las com mais prazer e acaba por ser mais fácil. A questão do procrastinar, há aqui duas coisas. Primeiro, tentar perceber se estuda melhor em casa ou fora. Ou seja, há pessoas, por exemplo, com esta questão agora do confinamento, que o estudar em casa para elas foi confortável, porque era um espaço onde estavam habitualmente, onde habitualmente estudavam. Para outras não foi assim tão confortável, porque estavam habituadas a sair de sua casa ou do sítio onde estavam a residir, e irem para outros espaços, no fundo, para ter uma separação do seu espaço de trabalho e do seu espaço no fundo, de onde vivem, é assim, se for esse o caso, uma das estratégias é, agora que as bibliotecas reabriram e que já vai havendo outros espaços mesmo ao ar livre, de poder criar um horário, como se fosse um horário de trabalho. Claro que podem dizer assim, mas isto é muito difícil para mim,
eu ter essa motivação para fazê-lo. Então, combinem com alguém. Uma das coisas que ajuda é termos um compromisso com alguém. Combinar com algum colega nosso, com algum amigo nosso, olha, eu preciso de estudar, mas dá mais jeito de estar em companhia com alguém. Ou seja, combinar um tempo, uma hora, e até podem ser temas diferenciados, mas o combinar, ter esse compromisso normalmente ajuda-nos, porque o difícil é começar a ganhar ritmo. Portanto, isto se for uma pessoa que gosta, se sentir que é mais difícil realmente gerir o estudo em casa, então agora que já se pode começar a sair, a minha recomendação é essa, é sair, criar um horário de trabalho, como se fosse um horário de trabalho, e depois quando regressa à casa ser o seu momento de lazer. Com isto eu não quero dizer que se comece logo a conseguir fazer de um dia para o outro logo uma série de horas de trabalho. A minha sugestão é que se comecem por pequenos passos. Primeiro começar 1 hora e meia, depois 2 horas, 2 horas e meia, portanto, ir crescendo até a pessoa se sentir bem e se sentir produtiva no trabalho que faz. E depois aqui também escolher os períodos do dia em que será mais fácil começar a iniciar esse trabalho. Não sei se também se fui clara. Ok, por enquanto não há assim mais questões. Não tem problema nenhum, se entretanto também surgirem, ou se houver alguma questão, podem sempre fazer chegar por e-mail, não tem problema nenhum mais tarde, depois da sessão. E é natural, e assim, às vezes, eu sei que por vezes temos um bocadinho aquela ideia de que a ausência de ansiedade é que era bom, mas atenção, que a ausência de qualquer tipo de ansiedade não nos ajuda a sobreviver enquanto espécie, não é? Se nós tivermos a ausência completa de ansiedade ou da importância que as coisas nos dão, é porque nós não ligamos nenhuma, portanto essa passividade é mais, eu considero pessoalmente que é um bocadinho mais problemática do que este sentimento de alguma ansiedade, que só começa a ser problemático quando ultrapassa realmente níveis com os quais já não conseguimos lidar. Ok, outra questão, a ansiedade patológica tem que ter sempre uma origem. Não tem que ter sempre uma origem. Aliás, como eu dizia no início, e esse às vezes é que é o problema, porque como nós não identificamos a origem, nós não sabemos como é que devemos lidar com o desconhecido. E não tem que ser uma única coisa. Pode ser uma série de pequenas situações. No fundo, é pequenas gotas que se foram juntando até fazer transbordar o copo. E às vezes é aquela gotinha pequenina que faz realmente transbordar o copo e que nos faz ter uma crise de ansiedade. E pode ser realmente várias situações isoladas. Que tipo normalmente de trabalho é que se faz desse ponto de vista? Primeiro, devem procurar um profissional, um psicólogo, alguém de uma área semelhante à minha, nomeadamente, e aí normalmente o que se faz é devagarinho começar a identificar, pode ser com uma abordagem um pouquinho mais, nós falamos de cognitivo ou comportamental, ou seja, começar a identificar ou a procurar identificar sempre que é possível essas origens. Eu, mais do que isso, acho que às vezes andarmos à procura só da origem, porque depois também se torna num ciclo vicioso, num ciclo fechado, eu acho que é importante perceber o que é que isto nos causa também, que emoções é que temos relativamente a determinadas situações. E ao trabalhar essas emoções e sentimentos, depois o resto das respostas vão vindo. E vai sendo possível nós tomarmos conta da nossa ansiedade e controlá-la, em vez de ser ela a nos controlar a nós próprios. Portanto, mas pode ser o resultado do agravamento de várias situações isoladas, que muitas vezes nós até pensamos, mas isto é uma coisa tão simples, porque é que me está a causar tanta preocupação? E logo agora, quando eu não precisava nada disto. Portanto, sim, pode perfeitamente acontecer. Muitas das estratégias que se têm utilizado e que hoje em dia se fala muito, para além do cognitivo ou comportamental, e que eu gosto mais dessas abordagens, é coisas como
vocês conhecem como mindfulness, como meditação, o fazer yoga, portanto, são tudo estratégias que podem ajudar a controlar estes níveis de ansiedade a um ponto, ou seja, no fundo, em que nos sintamos novamente mais calmos, ao ponto de olhar para isto e, ok, como é que eu vou lidar com este obstáculo que está aqui à minha frente? Não é? E que quando a ansiedade está muito elevada, é como se o nosso cérebro se fechasse e não nos deixasse pensar em soluções e alternativas e até perceber de outros pontos de vista do problema que nos preocupa. Ok, evitar ansiedade por antecipação. Normalmente a ansiedade por antecipação é, no fundo, o treinarmos a nós próprios, o fazermos algumas estratégias de prevenção. Por exemplo, quando uma das coisas que eu peço sempre e que aproveito sempre nestas ocasiões para vos sugerir e para vos é que nós devemos sempre procurar antecipar as crises. Se eu sei que sou uma pessoa que lido mal, por exemplo, com apresentações em público, eu não vou esperar que chegue a véspera da apresentação em público, que eu já sei que provavelmente vou ter uma crise de ansiedade. Qual é o ideal? É ter a noção que, ok, eu sei que lido com alguma dificuldade e que fico muito preocupada quando tenho que fazer uma apresentação em público ou uma apresentação oral. Algum tempo antes é começar a trabalhar para criar as tais estratégias para que quando chegar à altura os níveis de ansiedade não sejam tão elevados que eu já não consiga lidar com aquilo. Portanto, em termos de estratégias preventivas, é sempre o começar antes. Ou seja, no fundo é olharmos para nós próprios e perceber quais são, o que é que pode ser potenciador de alguma ansiedade em mim. O que é que eu acho que no próximo semestre vai ser, vou ter alguma dificuldade em lidar. Vou para Erasmus, não vou para Erasmus, vai haver alguma alteração na dinâmica habitual do meu ritmo académico ou não? Vou estar a trabalhar e a estudar? Não. Portanto, todas estas pequenas coisas podem nos ajudar a antecipar as dificuldades. Depois, uma das coisas também que eu por acaso já tinha falado agora há pouco com a Associação de Estudantes é exatamente isso, que é, tendo em conta que a ansiedade, que muitas vezes começa por ser académica, mas depois que se generaliza para outros aspectos da nossa vida, eu penso que vai valer a pena também fazer algo desse ponto de vista, em termos preventivos. E em vez de esperarmos pelo final do semestre, se calhar no início do próximo semestre começamos logo a trabalhar em dinâmicas de grupo, estratégias que vos possam ajudar realmente a lidar e antecipar estas crises. Ou seja, não deixar que a crise se instale, mas não, perceber que ela pode aparecer, mas nós vamos controlar e vamos antecipá-la e lidar com ela. Portanto, normalmente é com programas de prevenção que se consegue antecipar e treinar estas questões, que é um bocadinho aquilo que se faz com a gestão do stress. Como sabem, o stress anda sempre muito, muito ligado à ansiedade e, portanto, há programas mesmo próprios para se gerir o stress, para quando acontece alguma coisa, nós já saibamos, no fundo é como estarmos treinados para saber como reagir, está bem? Ok. Claro que sim, ouçam, é sempre possível vencer a ansiedade, está bem? E nunca deixem que ninguém vos diga o contrário. O fazer às vezes pequenas paragens é uma estratégia ótima. Quando nós sentimos que temos muita coisa, às vezes o melhor é mesmo parar um bocadinho, dormir uma noite descansada, ou parar um dia ou dois, aquilo que for possível, e sem qualquer tipo de sentimento de culpa, e perceber que, ok, então deixa-me lá pegar nisto uma coisa de cada vez. No fundo é transformar aquilo que nos parece um problema grande em problemas mais pequeninos, em coisas mais pequeninas. No fundo é também, por exemplo, se temos um trabalho, dividi-lo por pequenas partes para que a gente possa ir pegando uma parte uma a uma e não tudo de uma vez, que parece sempre uma coisa muito mais... Agora, é sempre, sempre possível vencer a ansiedade. Mesmo pessoas que têm
perturbações da ansiedade, ou seja, coisas mais patológicas, é sempre possível pode ser com o acompanhamento psicoterapêutico e, eventualmente, alguma farmacologia, é sempre possível diminuir e deixar de ter crises de ansiedade. Agora, não se consegue de um momento para o outro, ok? Não se consegue de uma semana para a outra, hoje tenho ansiedade, daqui a uma semana não tenho, não funciona assim. É um trabalho que requer paciência e percebermos que há dias que vão correr melhor e dias que vão correr menos bem, e que às vezes damos 2 passos para a frente, às vezes um passo para trás, mas o importante é que se vão dando os passos para a frente também. Portanto, é perfeitamente possível. Não há ninguém que... Agora, isso também depende um bocadinho da nossa atitude mental, ou seja, se eu tiver consciência que, ok, estou com esta situação que preciso de resolver, identifico, esse é o passo principal. Muitas vezes o que nós fazemos é fazer de conta que o problema não existe. E esta não é de toda uma estratégia benéfica para o controle da ansiedade. Porquê? Porque as questões vão continuar a existir e quando nós estivermos mais fragilizados ou com mais trabalho, elas vão vir ao de cima e, como se costuma dizer, na pior altura e da pior forma. Portanto, requer tempo, paciência, mas é perfeitamente possível para qualquer pessoa vencer de novo essa ansiedade. É sim, senhora. Ok? Agora, também vos queria solicitar a quem está a ver, eu tenho feito isso em todas as jornadas que temos realizado, algumas das primeiras jornadas que foram feitas foram em regime presencial e tivemos convidados, e nós queremos voltar a fazê-lo. Portanto, estas serão a última sessão deste ano letivo, deste semestre, uma vez que o semestre está prestes a terminar, mas nós vamos continuar com estas iniciativas no próximo ano, em conjunto com a Associação de Estudantes, e queremos voltar a ter convidados, etc. Claro que temos algumas ideias para algumas temáticas, mas seria ótimo, seria mesmo muito bom que vocês fizessem sugestões. Podem-no fazer através do e-mail ou eventualmente deixar alguma sugestão aqui no Facebook, etc. Façam-nos chegar as vossas sugestões, necessidades das temáticas, que nós iremos adequar o mais possível às condições que temos atualmente, seja à distância, seja presencialmente, logo que seja possível. Mas digam-nos aquilo que realmente também vos preocupa e vamos à procura ou dentro dos próprios serviços ou com recurso a outros colegas que se especializaram em determinadas áreas. A ideia é continuar com estas jornadas no próximo ano letivo, mais ou menos há uma por mês, com uma temática por mês, a não ser que surja, entretanto, alguma questão mais premente, como aconteceu agora, e aí nós trazemos também, vamos procurar trazer também, tendo em conta a atualidade, essas temáticas que vos possam ser úteis e que possam também vos ajudar a promover o vosso bem-estar, não só académico, mas também pessoal. Ok? Muito obrigada pela vossa disponibilidade. Eu sei que não é fácil nesta altura do ano, no entanto, isto também fica gravado para quem quiser depois voltar a ver até à apresentação. Qualquer coisa disponham. E pronto, sabem os contactos, os serviços de psicologia, inclusão e igualdade, o e-mail é psi, portanto psii@fcsh.nl.pt, ou então junto à Associação de Estudantes, que também me farão chegar algum comentário, sugestão da vossa parte, está bem? Muito obrigada a todos e a todas e até uma próxima. E um bom resto de avaliações.